Muito bem, eu acredito assim que alguns irmãos têm passado por dificuldades nesse sentido. Acredito que o Brasil está em uma convulsão e alguns têm passado por lutas, estresse, dificuldades. Eu creio que assim até mesmo a gente não sabe o rumo que vai acontecer com o nosso país. E a gente fica ansioso, creio que muitos irmãos ficam ansiosos, o Brasil fica ansioso. E tudo isso gera medo, gera expectativa, gera ansiedade, e tudo isso faz mal para a nossa alma. Então esse texto, ele nos chama a atenção para focarmos os nossos olhos em Jesus, na sua mensagem. No meio da tempestade, Pedro andava, mas quando ele olhou para a tempestade, ele afundou. Enquanto ele olhava para Jesus, ele não afundava. Então, ali está ensinando que se a gente olhar para Jesus, a gente pode atravessar tempestades, a gente pode andar sobre as águas, a gente pode enfrentar situações difíceis. Ele diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Quando você faz o bem, aquele que te faz o mal, Deus está dizendo assim, ele queima aquele mal na mente dele. A gratidão que é brotada no seu coração faz com que ele possa produzir frutos de Deus na sua vida. Então você não vai vencer o mal com o mal. Você vai vencer o mal com o bem. Você vai procurar ajudar aquele teu amigo, aquele teu inimigo a ter gratidão no seu coração enquanto há tempo, enquanto há oportunidade de arrependimento na vida das pessoas. Eu sei que, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, Hitler e mais, não só a Alemanha, a Itália, o Japão, a Rússia, com suas tiranias resolveram dominar o mundo. E os aliados eram pequenos e eram fracos, e eles tiveram que se unir para enfrentar tudo isso. E muitos jovens de 18 anos foram para a guerra, jovens que não tinham experiência em guerra, tiveram que ser treinados em guerra e tiveram que lutar uma guerra, porque esses inimigos, eles não iam se arrepender dos seus males, e se os aliados deixassem esses inimigos invadir a sua pátria, os seus países, eles seriam dominados e eles seriam exterminados. Então, há um tempo para a guerra. A Bíblia fala, Deus fala que há tempo para todas as coisas aqui nessa terra. E esse tempo foi um tempo de guerra. Se você vê a fotos originais assim daqueles jovens que desembarcaram na França, você diz assim, eram meninos de 18 anos. Foi algo triste, quantos morreram. Mas hoje a gente tem uma liberdade aqui por causa daqueles meninos. Hoje a gente tem aqui a possibilidade de estar em uma igreja, de estar reunido por causa daqueles meninos. E quando se fala que não pode usar a arma como eles usaram, a gente está pisando sobre a própria vida deles. Porque muitos desses jovens morreram para que a gente hoje pudesse ir em faculdade, para que hoje a gente pudesse ir à igreja, para que a gente hoje pudesse pregar a própria palavra. Então a gente não pode ser hipócrita nesse sentido. Mas, por outro lado, não está falando disso esse texto. Está falando assim de que existem pessoas que te fazem mal lá onde você trabalha.
te fazem mal na tua família, lá na tua vizinhança, na escola, provocam você, zombam de você. E você precisa, de acordo com a palavra de Deus, vencer todos esses males com o bem. E essa é a palavra para nós. Eu lembro de um pastor que ele dizia assim, o síndico não gostava do pastor, não gostava de crente. Então o síndico tratava mal o pastor, tratava mal a esposa e os filhos. Mas ele conta que toda vez que ele encontrava o síndico no prédio, ele perguntava, como é que vai? Como que você está? Como que está a tua família? Tudo bem? E o homem nunca respondia bem, sempre respondia mal ele. Mas ele sempre insistiu tratando bem aquele homem. Ele conta que alguns meses depois, muitos meses depois, ele viu o síndico carregando as malas para a esposa dele e os filhos pelas escadas, porque foi vencendo o mal com o bem. A palavra de Deus fala a respeito de um jovem que sofreu gratuitamente por causa disso também. A Bíblia chama de José. Jacó, seu pai, amava Raquel. E ele colocou todo esse amor que ele tinha especial por Raquel em José. Só que os outros irmãos, que eram filhos de Lia, tinham muito ciúme de José. José não tinha culpa nenhuma que seu pai tratava com diferença ele. No entanto, esses 10 irmãos desprezavam José, faziam piada de José, debochavam dele, ironizavam, nunca davam o devido valor. E ele poderia sentir-se rejeitado por tudo isso. Mas ele tinha dentro da sua alma um amortecedor que era Jesus. E ele suportou os desprezos e as rejeições, os bullying, tudo aquilo ele aguentou. Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. E ele foi trabalhar como escravo na casa de Potifar, na terra do Egito. E anos depois, mesmo sendo acusado injustamente, ele foi preso. E Deus tinha um plano na vida de José, de libertação para a morte em relação a uma seca terrível que devastava aquela região por 7 anos. E José foi usado por Deus para salvar aquelas vidas, e os seus irmãos vieram e compraram alimento na terra do Egito, alimento que foi guardado por José. É uma história maravilhosa. Fala de alguém que tinha esse amor de Deus, que aguentou, que suportou, que noites que ele tenha ficado sozinho sem sua mãe, sem seu pai, sem seus irmãos, sofrendo como escravo, sendo açoitado, sendo acusado, depois preso numa cadeia. Ele não teve vida fácil, mas ele não jogou tudo isso na conta de Deus. Ele não se magoou com Deus. Ele não se entristeceu com Deus. Deus, o Senhor tem todo o poder, por que o Senhor não me livra de tudo isso? E anos se passaram até que aconteceu esse grande livramento. E muitos poderiam dizer que durante todos esses anos Deus não ouvia as suas orações. Mas Deus tinha um plano maior lá na frente. Então a nossa fé nos leva a entender que existe um plano de Deus. E há um momento de angústia que você passa,
é que isso é um teste para você, é uma prova para você. Talvez humanamente seja impossível você amar o teu inimigo. Mas Deus está dizendo assim: conheça a tua fé, conheça a tua espiritualidade. Jesus está dizendo assim: ame o teu inimigo. Mateus 5,44. E se você amar o teu inimigo, você prova que você é filho do vosso Pai Celestial. Então, cada vez que vier uma provocação desse tamanho para você, veja que é uma oportunidade também para você ver se você se tornou filho do vosso Pai Celestial. Porque esse amor você não tem, eu não tenho. Esse amor, ele é divino. Mas quando alguém te causar um dano, e ele é teu inimigo, e você consegue amá-lo, apesar de tudo, você tem algo divino dentro de você. É isso que Jesus está dizendo. Então vamos prestar atenção que tem coisas que você pode fazer que é para o teu benefício, quando tudo aponta para o mal, para te prejudicar. Deus fala assim: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então todas aquelas vinganças, aqueles desprezos, e se José se vingasse de tudo isso, ele não alcançaria a justiça de Deus, mas ele se aquietou sempre. Eu quero dizer assim, o amor de Deus não é um sentimento. Geralmente as obras da carne são sentimentos, elas sobem, fervem, você sente o calorão no rosto. As obras da carne são sentimentos poderosos, mas o amor de Deus não é um sentimento. O amor de Deus é a pessoa de Jesus dentro de você. Jesus fala no Evangelho de João: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Deus, o Pai, enxerta Jesus dentro de você. E esse enxerto de Jesus que tem a capacidade de resistir no meio dessa prova, para que você consiga amar aquele que te provoca, amar aquele que te fez o mal, amar aquele que te deu rasteira. Pode até subir aquele calorão de raiva, mas você não é vencido por esse calorão. Você não é derrotado por esse calorão. Vai haver um freio, vai conseguir segurar, e se não conseguir segurar, e você explodir por causa da tua carnalidade, ou eu explodir por causa da minha carnalidade, eu vou precisar pedir perdão. Porque o Espírito Santo vai fazer isso dentro de nós. E isso não é uma performance. Isso aí não é algo que você faz porque você é um bom artista. E que você se maqueia e mostra uma santidade que você não tem dentro de você. Porque esse amor, você sabe que tem e você sabe se você não tem. Por quê? Porque na hora que acontecer alguma coisa assim, você vai saber. Eu lembro da mensagem de Juan Carlos Ortiz. Alguns irmãos aqui foram lá no Espírito Santo, no congresso, e ele falou, eu lembro bem que ele falou sobre isso. Ele disse assim: quando jovem na igreja tinha um diácono muito chato, impertinente, legalista, e ele estava desenvolvendo ódio desse diácono. Ele já não tinha mais ambiente na igreja por causa desse diácono, que era um importúnio na vida dele. E Deus colocou no seu coração que ele deveria orar por esse diácono. O nome desse diácono era Tufarolo. O Juan Carlos Ortiz, acredito que é mexicano, mas fala espanhol, então é espanhol. E o Tufarolo também.
E ele resolveu pegar a bicicleta e dar a volta na quadra da casa do Tufarolo. E ele dava aquela volta e ele orava pelo Tufarolo. E ele estendia a mão quando passava na frente da casa. Não é misticismo, é uma atitude. É um gesto dizendo, eu não vou ficar em casa assistindo televisão, remoendo o meu ódio por Tufarolo. Eu vou fazer alguma coisa. Eu não vou ceder à minha carne. Eu vou pisar sobre a minha carne. Eu vou fazer alguma coisa. E ele começou a orar por aquele que o perseguia. Ele começou a orar por aquele que era seu inimigo e era diácono da igreja. E ele começou a perceber que o Tufarolo começava a agir diferente com ele. E começou a ser uma pessoa melhor com ele. Depois ele não sabia se de fato era o Tufarolo ou era ele mesmo que tinha mudado em relação àquele homem. Então, porque o Espírito Santo, ele muda o nosso coração. Isso é um investimento que a gente precisa fazer. Jesus, ele diz lá em Mateus 5, nesse mesmo texto, ele diz assim, ande uma milha. O que significava andar uma milha com aquele que te fez o mal? Os judeus eram sitiados, eram escravos, eram dominados, eles tinham que pagar impostos para os romanos. Quando uma autoridade, um centurião, quem fosse, pedisse para um judeu, vamos dizer o Marquinho, pega teu carro, me leva até Guarapuava porque eu preciso ir para Curitiba. Aí o Marquinho era obrigado a levá-lo e tinha que deixar o serviço dele para levar essa autoridade até Guarapuava. Aí Jesus falou assim, Marquinho, não leve só até Guarapuava. Leve até Curitiba. E não vá reclamando. Não vá murmurando. Não vá pensando na gasolina que você vai gastar. É isso que Jesus estava falando. Ande uma milha. Andando uma milha. O cara, ele sabe que o Marquinho não tem que fazer isso. Mas se o Marquinho fizer isso, ele não vai estar sendo capacho do cara. Ele vai estar semeando no coração desse homem. E amontoando brasas vivas na mente desse homem. E vai poder gerar gratidão no coração desse homem. E pode modificar a vida desse homem através dessa atitude. É isso que Jesus está garantindo nesse texto de Mateus 5. Que vai acontecer. Então, uma coisa que eu acho importante nesse estudo é que quando a gente tem problemas entre nós, e você ouviu alguma coisa contra você a respeito, vamos dizer, do Rodrigo, então eu preciso ter um crédito em relação ao Rodrigo. Eu não posso ouvir tudo o que eu ouvir e já tomar como verdade. Eu preciso conferir com o Rodrigo se aquilo realmente aconteceu, se ele realmente fez isso, se ele realmente falou aquilo. Eu não posso assumir, não, mas foi o Alex que me falou, eu confio muito na palavra dele. Não. Você precisa dar um crédito para aquela pessoa. E é pecado você tirar uma conclusão indevida, sem ouvir os dois lados, porque pode haver uma interpretação errada nessa história. Então, sempre dê um crédito para aquela pessoa que, no caso, subiu o teu sangue, você está muito magoado com essa pessoa, para até mesmo não ficar tão magoado assim. Então, para não tirar conclusões precipitadas, porque senão a gente acaba devolvendo moeda por moeda. Dá o troco no mesmo sentido. E uma coisa
acaba provocando uma outra coisa. Um abismo acaba chamando outro abismo. Uma ira chama outra ira. Uma palavra dura chama uma outra palavra mais dura ainda. E separam irmãos que eram tão queridos, mas porque caíram nessa armadilha. Então, quando a gente é tentado dessa forma, Deus diz assim, não se rebaixe. Não se faça igual a ele. Sabe que isso está na palavra de Deus? Lá em Provérbios 26, verso 4, ele diz assim, não responda ao insensato segundo a sua astúcia ou estutícia, porque para que não te faças semelhante a ele. Então, não responda ao insensato de acordo com a sua malandragem, a sua malícia, a sua estutícia, a sua bobeira, a sua insensatez. Senão você vai se fazer semelhante a ele. Você vai se rebaixar ao nível dele. Isso não vai dar certo. O Marcelo vai discutir com o Natan no mesmo nível. Isso não vai dar certo. É isso que ele está dizendo. Porque cada um tem o seu nível. E Deus está dizendo, não se rebaixe dessa forma. Né? Jesus diz, amai o teu inimigo e orai por aquele que vos persegue. O verso 44 de Mateus 5. O verso 45 diz assim, porque assim vos tornareis filhos do vosso Pai Celestial, que manda chuva sobre maus e bons, manda sol sobre maus e bons, e ele não faz distinção. Assim você precisa amar dessa mesma forma. E aí Jesus diz no verso 46, porque se vocês amam somente aqueles que te amam, que diferença há entre os bandidos, entre os incrédulos, entre os gentios? Que diferença faz se você ama só os que te amam? Se você saúda só os que te saúdam e são teus amigos, e você não saúda aquele que é teu inimigo, aquele que quer também te fazer o mal? Então, ele diz, você precisa ser melhor que isso. Muito melhor que isso. E eu sei que muitos irmãos têm passado por experiências nesse sentido de ver pessoas sendo transformadas dessa forma. Mas veja como é interessante. Ele diz assim, assim vos tornareis filhos do vosso Pai Celeste. Quer dizer que com isso ele está dizendo assim, você se assemelha com o teu Pai. Com isso é a prova de que você é filho do Pai Celestial. Lembra que eu falei assim, aquela pessoa ela mente, e ela é como se fosse um bebezinho que está ali naquele cestinho, aí o diabo, que é o pai da mentira, chega e olha, você é parecido comigo, não por causa da orelha, não por causa do cabelo, por causa do nariz, mas porque você mente igual eu minto. Você faz aquilo que eu faço. Então, aquele que mente faz aquilo que é próprio do seu pai ou diabo. João 8:44. Mas aquele que ama ao seu inimigo, aquele que faz o mal contra ele, Jesus diz assim, assim vos tornareis filhos do vosso Pai Celestial. Porque esse amor pelo inimigo, ele é divino. Ninguém tem. Ninguém tem. Ele vem de Deus e a gente precisa orar por ele. Orar para a gente ter. Deus derrama esse amor em nosso coração. Né? Lembra assim, o café por si só é amargo. E ele pode gemer para ser doce e nunca vai ser doce. Mas se você colocar açúcar no café, o café se torna doce. Você por si mesmo é amargo. Por si mesmo você é orgulhoso.
Qualquer palavra de correção, de diferença, de bullying, você vai se sentir o quê? Rejeitado. É natural, por causa do orgulho que está na nossa alma. Agora ele está dizendo assim: Jesus é o açúcar que entra dentro da tua alma e torna você doce, parecido com o Pai Celestial. Então a gente pode gemer para amar como Deus ama, amar o inimigo, amar aquele que nos fez o mal. A gente não consegue. Mas Deus pode colocar isso no nosso coração através da pessoa de Jesus, porque o amor não é um sentimento. Amor é uma pessoa. É a pessoa de Jesus dentro de nós. E ele diz assim: com essas ações de Jesus, você amontoa brasas vivas na cabeça daquele que te fez o mal. E você vence o mal com o bem. E cria gratidão no seu coração.